Oi, pessoal! Hoje eu tô aqui para contar para vocês como é que foi essa minha primeira semana de aula. Tem bastante gente me perguntando no Instagram, então eu resolvi gravar um vídeo para contar com mais detalhes como é que foi. Bom, para você que não me acompanha, aliás, segue a gente lá no Instagram, Sonho Canadá. Eu tô fazendo design gráfico no Fanshawe College e começou na segunda-feira passada, dia 7 de janeiro. Na verdade, na segunda-feira eu não tive aula ainda. Foi Orientation Day. Nesse dia, eles explicam a estrutura do college, todos os serviços que você pode encontrar por lá, te mostram sites que podem te ajudar a encontrar casa, caso ainda você não tenha alugado, te explicam como funciona o seguro-saúde, o passe de ônibus. Nesse dia, eles dão um geralzão sobre tudo que você precisa saber sobre o college. Também teve nesse dia uma orientação sobre o curso. Eles te explicam a estrutura do curso, tudo que você vai aprender, dando aquela geralzona básica sobre o que você precisa saber para não ficar tão perdido. Bom, nesse dia eles também ofereceram comidinhas de graça, deram $5 que você podia gastar em qualquer restaurante do college. Teve música, teve brincadeiras, teve bastante atrações para estimular o povo a fazer amizade. É uma estrutura muito bacana. E eles estão o tempo todo te estimulando a fazer diversas coisas, viver o college, viver esse momento. Bom, gente, antes de falar um pouquinho sobre cada aula em particular, eu quero falar um pouquinho sobre o IELTS. Para o college, eles pedem uma média de 6 e nenhuma nota abaixo de 5,5. Eu tirei exatamente na média e eu vou deixar aqui para vocês verem quais foram as minhas notas em cada disciplina. Bom, visto isso do IELTS, eu vou falar um pouquinho sobre as aulas. As minhas aulas começaram na terça-feira passada e a primeira aula foi de Creative Concepts com o professor Tim. Dentre as aulas que eu tive, ele foi o professor que eu mais tive dificuldade de entender, porque eu achei que ele fala um pouco de boca fechada. Ou seja, ele não é uma pessoa muito articulada na hora de falar. Mas, mesmo assim, eu consigo entender, vamos dizer, cerca de 80% da aula. Mesmo não entendendo 100%, eu consegui acompanhar, sem problema nenhum, tudo o que foi dito. Bom, de uma maneira geral, essa aula, ela é uma aula para realmente estimular a sua criatividade. Então, tem bastante desenho, bastante pintura, trabalhos artísticos e manuais. Mas, de novo, eu não tive problema nenhum em entender, em acompanhar a aula. Na quarta-feira, eu tive aula de Digital Applications e foi com o professor Jonathan. E para mim, ele foi o professor que melhor fala, assim. Para mim, ele é o que melhor dá para entender, porque ele fala de uma maneira não tão rápida, bem articulado. E querendo ou não, a matéria já é um pouco do que eu conheço do design, que é o curso técnico que eu fiz. A gente vai aprender a mexer nos programas. Então, eu sou um pouco mais familiarizada com essa matéria, talvez isso tenha ajudado, mas de uma maneira geral foi super bom, super fácil de entender o que ele estava falando. Na parte da tarde, eu tenho uma aula mais chatinha, que é uma aula de Read. Chama Reason and Writing a matéria. E assim, é uma aula de redação, basicamente. Então, todo mundo que não tem o inglês como primeira língua pode fazer uma prova para se livrar da matéria, mas como eu não queria me livrar da matéria, eu queria fazer porque eu acho que vai acrescentar, vai me ajudar, vai fazer eu aprender mais inglês. Eu quis participar da matéria, eu não fiz a prova para nivelamento, digamos assim. Então, já no primeiro dia, a gente já teve que fazer uma redação, teve que responder umas perguntas, o professor apresentou a matéria. Foi tranquilo de entender também, ele é uma pessoa, tipo, gramaticalmente correta, então ele fala quase 100% correto, frases certinhas, limpo, bonito, sabe? Então, é um professor que também é tranquilo de entender, foi tranquilo de entender. Na quinta-feira é o meu dia mais pesado, é o dia que eu tenho 6 aulas. Começa às 10 e termina só às 4 da tarde. São 2 aulas de Design Basic 1 e de Typography. A primeira vai mais na linha do Creative Concepts, é mais conceitos,
é uma coisa mais lúdica, digamos assim, mais artística, mais tranquila, mais leve. Já a segunda, de typography, é mais técnica. Então, assim, eu acho que o seu entendimento vai muito também do nível de dificuldade da matéria. Uma matéria técnica vai ser mais difícil, mesmo que tivesse na sua língua de entender, do que uma matéria mais lúdica, mais artística, mais assim, aberta, digamos assim, inspiradora, sabe? Então, assim, como é tudo com a mesma professora, essa professora também é super tranquila de entender. Ela disse que se não entender alguma coisa, eles deixaram super livre para fazer perguntas, para pedir para ir mais devagar, para repetir. Tem bastante aluno internacional, querendo ou não, na minha sala. Tem gente da Filipinas, tem gente da Coreia. Então, querendo ou não, a professora, ela entende, sabe? Ela é bem aberta para ajudar todo mundo que precisa. Mas não é tudo as mil maravilhas, você tem que cumprir os deadlines, porque senão você ganha zero. Isso já foi deixado bem esclarecido. A aula de sexta foi a aula de Interactive Design, e não sei se é porque eu já estava cansada da semana, ou se é porque a professora fala um pouco rápido, foi um pouco difícil, mais difícil do que as outras de entender. Você faz força para entender, assim, por um tempo, aí depois você cansa e vai deixando, absorvendo o que consegue. Esse eu acho que é um mecanismo de defesa, assim, um mecanismo natural do nosso organismo. Mesmo deixando fluir, deixando a coisa passar, assim, você acompanha a matéria, sabe? Isso é uma coisa que eu reparei e eu achei muito interessante. Quando você chega naquele ponto que você cansou de fazer força, de prestar atenção, mesmo assim você continua entendendo o que a professora tá falando, sabe? Não 100%, 80%, você consegue acompanhar, aprender e absorver tranquilamente. Talvez nos primeiros dias você precise de um tempo para adaptar, cada pessoa é diferente. Mas uma coisa que eu acho que ajudou muito o meu desempenho da compreensão do inglês foi chegar aqui e assistir seriado. Eu assisti 10 temporadas de Friends, inglês com legenda em inglês. Eu assisti Tidelands, inglês em inglês. Eu assisti Outlander. Eu assisti muito seriado e isso, tipo, meio que fez com, querendo ou não, eu me familiarizasse com a língua. E acho que é uma dica de ouro você chegar um pouco antes e imergir realmente. Você não vai pra rua conversar com os outros, porque, né, vão te achar maluco, mas você assistir filme, assistir seriado, você vivenciar, abrir o ouvido, sabe? Eu acho que isso foi muito importante pra eu não ter, tipo, dor de cabeça, de fazer força. Até agora eu não tive nenhum tipo de dor de cabeça, me perguntaram isso. Assim, gente, não precisa ter medo. Se o college pede tal nota, é porque você consegue acompanhar com essa nota, e eu sou prova viva disso, porque eu tirei exatamente a nota que me pedia. O que eu mais tenho medo é de falar. Mesmo assim, eu já fiz a minha apresentação, tipo, me apresentando para os meus colegas durante a aula. Eu me tremi toda, mas foi. E também apresentei um mini trabalhinho, assim, que ela pediu pra gente escrever nosso nome, o sobrenome na fonte do nosso seriado favorito e o nosso nome numa fonte que a gente acha que representava a nossa personalidade. Eu tive que escrever e explicar isso pra minha turma. Ninguém perguntou nada, eu acho que todo mundo entendeu. E é isso aí, a gente faz como dá e vai ultrapassando barreiras uma por uma para conseguir ter um bom desempenho, para conseguir ter o melhor desempenho, porque o dinheiro que a gente paga é muito alto. Então a gente tem que tirar o maior proveito de tudo isso. A dica que eu posso dar para você é não tenha medo de errar, não tenha medo de aprender, não tenha medo de dar a cara a tapa se errou. Aprende, se fez errado, faz de novo, não deixa de aprender, não deixa essa oportunidade passar por causa de medo de não conseguir se comunicar, não conseguir entender, ai meu Deus. Não. Se joga, respira fundo e vai. Porque várias pessoas conseguem, todo mundo é capaz, é só se esforçar e se jogar, não ter medo. Então é isso. Se ficou alguma dúvida, você deixa aqui nos comentários pra mim.
E a gente vai conversando mais lá no Instagram, Sonho Canadá. Um beijo então e uma boa semana pra gente. Até mais. Tchau.